Boa tarde a todos, bem-vindos ao Summit da Automação 2020, nosso segundo dia, nosso segundo painel da parte da tarde. Vamos falar agora sobre o atual cenário no mercado de fusões e aquisições com o Jefferson Nezelo. Antes da gente dar início, eu vou só passar um vídeo aqui de abertura para vocês e aí na sequência dou alguns recados. Bom, vamos lá, pessoal. Primeiramente, obrigado, Jefferson. Antes de mais nada, pessoal, eu queria convidar vocês para, quem não se inscreveu nos próximos painéis, na sequência desse painel nós temos o Felipe da Atma Criativa falando sobre branding, e encerramos o dia às 17h45 com o Daniel Simões falando para desenvolvedores sobre integração da CBR com hardwares Bematec e Eugene. Se vocês ainda não se inscreveram nesses outros dois painéis e nem nos painéis de manhã, entrem lá em summitdaautomação.com.br e façam sua inscrição. Lá tem toda a programação completa e vocês conseguem fazer a inscrição nos demais painéis. Importante lembrar da palestra de encerramento de amanhã com Alan Costa, falando sobre inovação concreta a partir da visão das pessoas, né? A gente fala muito isso da visão da tecnologia, mas ele vai falar mais do ponto de vista das pessoas. Importante que essa palestra ela não será gravada, ela só vai ser transmitida ao vivo. Então, aproveitem essa oportunidade. Vamos falar, então, do nosso palestrante, o Jefferson Nezelo, da Zaxo. Ele é sócio da Zaxo M&A Partners, acumula mais de 20 anos de experiência empresarial e mais de 15 anos em gestão. Atua principalmente nos processos de vendas, marketing, planejamento e finanças, com passagem por empresas multinacionais da área de petróleo e downstream, automotivo e automação comercial, como Shell, a Jeep do Brasil, N Group, MM Filter, além da Bematec. Nos últimos 10 anos, Jefferson tem empreendido nas áreas de assessoria financeira, no segmento imobiliário e na área de engenharia, através das empresas das quais participa como sócio. Zaxo M&A Partners, Enterprise First, J8 Imóveis e Opera Engenharia. E desde 2009 atua na 5 Incubadora como mentor financeiro das startups. Formado em análise de sistemas pela UFMS, com MBA pela FGV e pós-graduação em gestão pela Dom Cabral, Jefferson é apaixonado por esportes e também por vinho. Muito obrigado, Jefferson, pela sua participação, aí, pela sua disponibilidade, e vamos falar aí sobre o atual cenário do mercado de fusões e aquisições. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, vocês podem utilizar o menu que tem na lateral de vocês, além de perguntas. Durante a palestra, vocês podem fazer essas perguntas. Ao final, a gente abre para que o Jefferson responda. Vou lhe passar o perfil, então, do apresentador e a gente dá seguimento. Joé. Primeiro, muito obrigado, Rafael, e toda a equipe da Bematec e da Eugene, pela oportunidade de participar desse evento, grandioso, aliás, uma iniciativa poderosa, muito bem pensada e muito bem feita. Independentemente do momento ser inadequado, talvez, para apresentações e eventos, vocês acharam uma bela forma de traduzir conhecimento, levar informação e deixar as pessoas bem desenvolvidas. Parabéns. A gente já está vendo a sua tela, é só colocar em modo cheio ali. Perfeito. Todo mundo está vendo? Acho que Nós sim. Estamos vendo já. Maravilha. Obrigado mais uma vez, Rafael. Bom, olá para todo mundo, quem estiver ouvindo, vendo, ou depois na gravação. É um prazer estar aqui com todos vocês.
Espero que estejam todos bem e a salvo, Eu falo brincando que brasileiro nós somos um povo guerreiro e resiliente, né? Porque se a gente fica em casa, a gente pode morrer de fome. Se a gente vai para a rua, pode morrer do vírus. De um jeito ou de outro, eu falo brincando, entre a cruz e a espada, escolha uma e vá lutar. Porque ficar parado nesse momento, acho que é a pior coisa que a gente pode fazer. Então, basicamente, o que eu vou falar um pouquinho é... Primeiro, o que é M&A, né, gente? Acho que tanto se fala e tem uma aura a palavra M&A, mas é relativamente simples, né? M&A é o acrônimo do inglês de Mergers and Acquisitions, que em bom português é fusões e aquisições. E esse é um tema comum, eu diria até, cada dia mais para as empresas, porque antigamente se pensava em M&A basicamente para as grandes, né? E hoje em dia isso mudou muito. Está aí a nova economia para provar, né? Tem muitas startups recebendo capital, adquirindo empresas, adquirindo gente. E o que eu acho que mudou, principalmente nos últimos anos, desde quando a gente principalmente começou a atuar nessa área e com esse tipo de atividade, é que o empresário está começando a olhar para a atividade de M&A como uma ferramenta, o que ela é de fato, como uma oportunidade de criar valor, de crescer, de se desenvolver, ou eventualmente, por que não, de realizar, né? A gente vai ver um pouquinho mais à frente dentro do material, algumas das razões que normalmente levam uma empresa a comprar ou a vender. Ok? Como o Rafael bem comentou, fiquem à vontade para qualquer interrupção ou pergunta, mas como ele disse, no final a gente também tem um espacinho reservado para isso. O material é razoavelmente extenso, pessoal, então eu vou tentar ser o mais breve possível para focar nos pontos que são as mensagens principais. Rapidamente, de onde surgiu a Zaxo, né? A Zaxo é o resultado de uma fusão, como eu digo brincando, a gente resolveu beber da nossa própria fonte, né? Ou, brincando, experimentar do nosso próprio veneno, no bom sentido. Então, a Zaxo é resultado da formação dessas três empresas aqui, a Zaxo antiga, né, a Zaxo Full Service, a Enterprise First, que é a minha empresa de origem, e a Leão Bravo M&A Advisory. Nós três juntos, nossas três empresas juntas, têm uma experiência bastante extensa, hoje já são quase 80 projetos finalizados, com total de transações assessoradas, as concluídas, né, muita coisa, infelizmente, não se conclui em M&A. A gente vai falar um pouquinho disso depois. Com transações somadas superior a 5 bi, e eu diria que hoje a gente tem a tranquilidade de poder nos posicionar como a maior boutique independente da região sul. São 7 sócios, 2 associados, uma equipe grande de parceiros estratégicos comerciais, os finders que a gente chama, mais uma equipe de entrega que vai crescendo de acordo com a necessidade e o tamanho do negócio. Deixa eu só voltar aqui o slide, só um pouquinho. Bom, a agenda que eu vou falar um pouquinho para vocês é rapidamente sobre um pouco de dados sobre a economia, sobre o que a gente tem de informação de M&A no Brasil, a nossa visão sobre as motivações de compra e venda de ativos de capital, ou seja, de empresas, alguns mitos e verdades de M&A, e no finalzinho, se houver o tempo, naturalmente fazer um jabá, né, permitido pelo Rafael e pela equipe, para falar um pouquinho da nossa empresa, um pouco mais. Sobre economia, gente, eu não vou gastar muita tinta aqui, porque está todo mundo, vocês todos que estão ouvindo, ou são executivos, empresários, ou empreendedores, ou trabalham, todo mundo sabe o que a gente está vivendo, né? Naturalmente, os números são impressionantes, qualquer que seja a origem que vá ser olhada, dá para perceber que a queda esperada para esse ano é absurda, né? Um percentual de decréscimo no total do PIB muito relevante. Agora, o que se espera para frente, naturalmente, é crescer, e eu, sinceramente, não estou, da minha parte, muito preocupado se vai se recuperar 3, 4, 5 ou 10% do PIB. Eu, particularmente, como empreendedor e assessorando empresas e, enfim, empresários, eu estou mais preocupado, sinceramente, falando para vocês, do que nós vamos fazer e o que nós estamos fazendo para tentar fazer a nossa própria recuperação. Eu acho que esse momento, não vou querer chover no molhado, ou querer dar de guru, não é esse ponto, mas, infelizmente ou felizmente, é hora de olhar para dentro, de entender o que a gente tem de melhor e de ruim, focar nas nossas fortalezas e, sobretudo, atender o cliente e o mercado, né? Eu tenho dito isso muito fortemente, vou repetir aqui, a hora é de se aproximar do cliente e da equipe. Se não estiver próximo do teu time, próximo do teu cliente, a chance de você sentir mais é muito maior. Claro que alguns segmentos estão sofrendo muito mais do que outros, né? Mas, de algum jeito, como bons brasileiros, a gente acha uma forma. E muitos negócios têm se reinventado. Um dado interessante que eu acho que vale comentar é a variação do risco país, né? Por que o risco país é importante? Porque ele dita o ritmo de entrada de capital no mercado brasileiro, né? No mercado de qualquer país. E, basicamente, o que é o risco país? Ele é uma medida de excedente de retorno, vamos chamar assim, que o investidor estrangeiro exige. E por que a gente precisa do
do investimento estrangeiro, porque o nosso mercado de capitais não é robusto o suficiente para ser tocado sozinho, né? A gente, só com o volume de recurso gerido aqui dentro, infelizmente não flui dinheiro suficiente para as empresas. Basta dizer que a quantidade de capital preso nos bancos, preso no bom sentido, né, no rentismo, na renda fixa, ainda é muito grande, mesmo com a queda da taxa básica de juros. Esse dinheiro, de alguma forma, já começou, mas é lento, né, vai fluir para a economia real. Então, por que a gente traz aqui a visão do risco país? Porque, primeiro, mesmo no pico da crise, ele não chegou ao pior momento dos últimos 10 anos, dos últimos 5, 10 anos. A crise econômica ali pré-impeachment foi pior, né, beirando ali os 600 pontos. E esse ano, no pico, chegou ali 500 alguma coisa e já voltou a cair. Então, não é por acaso que o movimento da Bolsa ainda continua bom. Óbvio, tem muito incentivo de uso da pessoa física que tem migrado, né, para a Bolsa, mas o capital está fluindo. Tem muita liquidez, o mundo inteiro está líquido, o Brasil está líquido, e eu diria, até infelizmente, falta mais projeto do que dinheiro. Isso não quer dizer que tem investidor assinando cheque à toa, não é disso que se trata. Mas que tem dinheiro para bons projetos, isso é inequívoco. Bom, vou tentar passar rápido aqui um pouquinho. Um outro dado que particularmente eu gosto, nós, os Nasdaq e nossa equipe, nossos sócios usam muito, a gente gosta muito de olhar o investimento estrangeiro direto. Por quê? Porque esse é o dinheiro que vai literalmente na veia para a economia. É o dinheiro que vai para comprar equipamento, que vai para fazer aquisição de empresa. E se você olhar, esse ano, claro, a perspectiva é de queda, não tem como ser diferente, ainda assim o dinheiro flui, mas há um certo receio no mundo inteiro, né? Está todo mundo com muita liquidez, mas tendo bastante cuidado para assinar os cheques. Mas vejam a perspectiva, né? Isso é uma visão aí basicamente do PA Data e do Banco Central. No pico, a gente deve atingir em 2 anos o maior volume transacionado, o maior volume de FDI, né, Foreign Direct Investment, desculpem, está até escrito errado aqui, Foreign, 80 bi de dólar, perdão. E mesmo este ano, que é a pior projeção possível, ainda é maior do que os últimos 5 anos. Então vejam que andou de lado um pouquinho em 2018, fizemos um pico em 2019, mesmo com a queda desse ano, a gente não vai atingir o fundo do vale. E a perspectiva, se a gente realmente conseguir continuar crescendo, perdão, me desculpa, é atingir um volume de investimento estrangeiro bastante grande. E isso é muito relevante na nossa visão. Onde é que isso se traduz, gente? Aqui, ó. Dá para ver que o volume de dinheiro nas transações, e aí já estou falando diretamente de M&A, ele se mantém em crescimento. E por que a gente traz aqui a separação dos tipos de transação? Transação empresarial, né, Corporate Strategic M&A, Private Equity Transactions, ou seja, transações de capital de fundos de tickets maiores, de empresas de maior porte, mas olhem o capital semente. Isso é uma fonte do TTR, que é Transaction Track Record. Tem um monte de fonte, tá? Naturalmente dá para ver esse movimento em qualquer metodologia ou qualquer referência que for usada. Um dado um veículo que eu gosto muito de acompanhar, não sei se vocês conhecem, imagino que sim, é o Distrito. Eles são um misto de venture building, venture capitalist, com um ecossistema de inovação, com aceleração, eles são um colosso já, na minha opinião, e eles também divulgam isso com certa frequência. Vejam como cresceu o capital semente, gente. 1,5 bilhão de reais há 4 anos atrás, 10 bi já em 2019, e 2020 não parou. Recentemente eu recebi uma notícia, eu estou cadastrado lá na base deles, só em agosto, em Venture Capital, monitorado, porque tem muita transação que acaba não dando publicidade, né, obviamente. Foram 170 milhões de dólares, quase 200 milhões de dólares só no mês de agosto. Então, como eu falo brincando, né, o capital semente literalmente está voando, a semente está espalhada e isso vai crescer cada vez mais. Embora, obviamente, a maior parte do volume de negócio ainda aconteça nas transações empresariais. Bom, vamos falar detalhar um pouquinho mais a área de M&A no Brasil, né? Ou seja, o que tem de volume e informação sobre mergers and acquisitions no Brasil. Primeiro aspecto, o volume de transações é crescente. Esse ano, possivelmente, vai haver uma queda no volume, mas a perspectiva não é perder tanto assim em termos de valor total. Mas vejam que o volume de transações veio crescendo e, naturalmente, a maior quantidade ainda é das empresas, né? Venture Capital é uma parcela ainda menor do todo, mas a possibilidade dessa parcela crescer ainda mais é inequívoca, porque a gente já vê um monte de startups e negócios aqui no Brasil bombando, né? E quando você separa em valor transacionado,
a quantidade de transações ainda é doméstica, né? Ou seja, as transações que acontecem aqui entre players nacionais ainda é a maior parte, historicamente. Só que em termos de valor, o cheque que vem de fora ele é maior. Por quê? Basicamente, em função do câmbio, não tem dúvida, né? O dinheiro estrangeiro, a moeda estrangeira vale mais, mas sobretudo porque o investidor estrangeiro gosta muito de fazer investimentos de maior porte, né? Dificilmente você vai receber aqui no país investimento de capital anjo, por exemplo, de capital semente. Então, você recebe via o fundo de investimento, mas um anjo diretamente não é comum, mas comum é ter anjos locais, né? Isso, graças a Deus, tem bastante, certamente vamos ouvir na palestra do Alan amanhã um pouco mais. Bom, falando de segmentos, tem alguns segmentos que são os mais ativos em transações de capital e, naturalmente, vocês sentem isso na pele, todos vocês de alguma forma, todos nós atuamos de alguma maneira em tecnologia. Tecnologia é sempre o maior, seja entre empresas, seja, exceto no private equity, que teve uma atuação na área financeira muito forte, cheio de startups financeiras e fintechs levantando capital, mas mesmo no venture capital, tecnologia ainda é a vedete, né, a menina dos olhos. Só que em valor transacionado, a área de varejo e distribuição é mais alta. O que significa dizer? Que as transações de tecnologia são menores. Mas por que são menores? É porque o setor é pior? Não, é porque tem um monte de empresa pequena, natural. Está cheio de empresa aí de tecnologia, vocês conhecem isso, de 10, 15, 20 milhões de reais, ou às vezes muito menos, e que às vezes são objeto de transação de negócio. Por que tecnologia é um fator, é um segmento alvo? Bom, há certamente diversas razões. Eu penso que provavelmente por causa da inovação, e é difícil desassociar a inovação de tecnologia, embora inovar não seja só botar tecnologia, por óbvio. Segundo, porque normalmente são ativos de melhor resultado, né? Tipicamente as empresas de tecnologia têm bom resultado, boa margem. E terceiro, porque tem um mar de soluções, né? Tem tecnologia para tudo. Né? É difícil olhar para qualquer atividade econômica hoje em dia e não achar alguma tecnologia embutida ou desenvolvida. Em número de transações, esse ano, aquilo ali era dado de 19, o volume está um pouquinho abaixo, por enquanto, especialmente porque a gente está falando quase de primeiro semestre, né? Um pouquinho mais do primeiro semestre até agosto. Mas se você pensar, o ticket médio das transações não está tão baixo assim, naturalmente, olhem aqui, finanças e principalmente tecnologia dominando a quantidade. Saúde, área imobiliária, né? Curiosamente, mas o mercado não está ruim. Tem transação na área imobiliária? Tem. Recentemente, até um dos posts que eu fiz no LinkedIn, divulguei uma transação que a Cirela se envolveu com a Greystone, é um gestor de propriedades americano muito grande, para fazer uma combinação com a CPP, que é do Canadá, um fundo de pensão enorme, para se juntarem e investirem para construir e alugar. Essa é uma outra tendência muito profunda que envolve a área de real estate e, por consequência, investimento. Dando sequência, a gente vai ver um pouquinho isso separado por região e depois por tipo de investidor. Vou puxar o saco aqui do meu Paraná, né? O Paraná está sempre na frente aí, de alguma forma, nas transações também. O Centro-Sul acaba sendo o principal foco da quantidade de transações, mas é inequívoco que todos os estados acabam tendo. É interessante aqui notar que Bahia e Goiás tem muito negócio, né? Baiano gosta de fazer transação, pelo jeito. E aonde, bom, São Paulo naturalmente é o maior, né? Nem tem como ser diferente, é o maior motor do país. Mas quem faz mais negócio com o Brasil, né? Se você olhar aqui a trinca em quantidade, né? O trio é Estados Unidos, Japão e Alemanha. Mas em valor não é. É o Canadá, a França e os Estados Unidos. Olha o Canadá que interessante. Mas por que o Canadá? Bom, o Canadá tem uma atuação de tecnologia muito forte, sobretudo, mas tem muita atuação em mineração e fertilizante. Eles fizeram aquisições muito relevantes no Brasil, ou investimentos nos últimos anos. Isso certamente conta. Então, quem estiver procurando alguém de fora, pode ter certeza que vai acabar batendo na porta de algum desses países aqui. Ó. Até os nossos amigos portugueses aparecem no ranking. Pouquinho, 31 bi de real, 31, isso aqui está em bilhões, né? Então aqui no caso 31 milhões só. Não foi muita coisa, mas estão aparecendo no ranking também. Depois nós vamos ver isso aqui separado por tipo de investidor, esse aqui é o Private Equity. Então, o investimento de Private Equity, como eu tinha comentado, vocês talvez lembrem, é um investimento de ticket um pouco maior. Então, é natural que esses investimentos se concentrem nos maiores mercados, né? Agora, curiosamente, a gente está vendo aí a fila de IPOs, vocês devem estar acompanhando, ou eventualmente terem visto, está surgindo, ou tem surgido oportunidade
de listagem, né, de empresas que às vezes a gente aqui no Centro-Sul nunca ouviu falar. Alguém já ouviu falar da rede Mateus, de São Luís do Maranhão? É uma rede de supermercados gigantesca. Agora não me lembro de cabeça, mas eles têm algo já como 150, 200 lojas, não me recordo, dominam ali essa parte do Pará, o Maranhão, por óbvio, o Piauí, estão querendo ir para o Ceará. E, bom, resumo da ópera, eles estão na fila do IPO, eles devem levantar essa expectativa, 3,5 bi de real. É um IPO muito relevante para um player, entre aspas, desconhecido. Então, é natural que, como eu tinha dito, no private equity, o movimento de investimento seja maior nos grandes estados, né, que concentram os maiores ativos, e aqui, novamente, a gente vê a duplinha ali da América, né, da nossa América aqui, os Estados Unidos e o Canadá. Nos outros perfis, vocês vão ver que isso muda um pouquinho, mas é natural que também o Centro-Sul seja ainda um ponto forte de foco, né? Mas olhando para Venture Capital, olha que interessante, isso já começa a se espalhar um pouco mais. E diria para vocês que aqui não tem toda a estatística, porque é quase impossível, né? Vamos pegar como exemplo um family office, né, um fundo de investimento familiar, ou uma pequena holding local que faz investimento em alguma startup ou uma empresa nascente no interior do Mato Grosso do Sul. Dificilmente aquilo vai virar notícia ou vai aparecer nos rankings. Então, tem muito mais negócio nascendo, ou muito mais negócios nascentes sendo investidos no interior e nos rincões, vamos perdão a expressão dizer assim, do que a gente enxerga, né? O interior é muito rico, a gente conhece, tem amigos, inclusive advogados, que atuam no Centro-Oeste, por exemplo, na área agrícola, muito mais do que aqui no Paraná. Então, o Brasil, graças a Deus, tem muita oportunidade. O que eu acho que essa crise está mostrando é que justamente a gente não sobrevive só dos grandes centros, né? Acho que isso já era verdadeiro, mas se a gente olhar agora, muito mais. E aí, olha que dado curioso. Quando a gente olha para o capital semente, quem é que manda no investimento? Tá, vamos lá, os americanos, né? Tem que aceitar, faz parte do jogo. Mas o Brasil é um player relevante. O capital brasileiro não é o maior, está ali entre os 3, 4. Mas olha só, gente, no acumulado 2019 foram mais de 2,5 bi de reais investidos em negócios nascentes. E ticket alto. A gente está falando de 30 transações registradas, né? Ou seja, esse número conta para aquilo que se dá publicidade e se dá registro. Então, qual é o sentimento que a gente pode tirar daqui de maneira muito breve? O capital semente está nascendo, capital semente nascendo é um pleonasmo, né? Mas é mais ou menos isso. O capital semente está fluindo daqui de dentro. Mas por que daqui de dentro? É porque o dinheiro tem que ir para algum lugar, né, gente? O dinheiro tem que sair do banco. Não falo brincando, a gente conhece alguns investidores que são tradicionalistas, investem na economia real, banco, área imobiliária, fazenda, boi. E agora na crise eu perguntei para o cara, você tirou o dinheiro do banco? Não. Botou onde? Eu botei no boi. Eu falei, pô, mas não vai comprar uma startup e investir numa outra empresa, pelo amor de Deus. Vai ter que fazer isso em algum momento. E isso está acontecendo, né? Por mais que os países estrangeiros na soma, naturalmente ainda são os maiores investidores, o dinheiro brasileiro ainda já é bastante forte. E agora também vale mencionar, por que o dinheiro dos outros países é forte no capital semente? Porque muito desse dinheiro vai para o fundo de venture capital. E o fundo de venture capital capta de gente de fora também. É como um IPO. Não se faz uma listagem, especialmente no Brasil, cujo mercado de capitais não é tão maduro, apesar de ter crescido, não se faz um IPO só com dinheiro de dentro, né? Você precisa de investidores lá de fora, você precisa de bater na porta dos fundos de buy-side, especialmente europeus, americanos e os asiáticos também, porque senão você não tem volume de recurso de comprador suficiente para poder fazer o negócio. O que não é verdadeiro, como a gente está vendo aqui, no mercado de capital semente. O que, para mim, particularmente, para nós, é um motivo de orgulho muito grande, até eu diria. O brasileiro está começando a aprender a investir, a se arriscar um pouquinho mais, a empreender mais. Tenho dito isso sempre, a deixar de empreender por obrigação, né, por falta de opção, e muitas vezes passar a empreender por oportunidade. Olhem quantos negócios já se tornaram unicórnios. A gente tem bons unicórnios brasileiros. O Brasil está aí no ranking dos top 10, top 15 no mundo em quantidade de empresas unicórnio. São aquelas, vocês devem saber, que têm perspectiva ou valoração estimada acima de $1 bilhão nas transações realizadas. Nenhuma pública ainda, pelo menos as brasileiras não foram listadas, mas os investimentos realizados indicam essa perspectiva. Posso dizer que a gente tem orgulho de ter um unicórnio paranaense, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar do eBanks. O eBanks é uma empresa genuinamente paranaense, nascida aqui em Curitiba, de empreendedores muito bacana. E olhem um outro dado interessante, estou gastando tinta aqui, mas é interessante falar sobre isso. O que o pessoal do eBanks fez? Não estou fazendo propaganda deles porque
tenho algum negócio com eles ou não tenho nada, nunca fizemos negócio com o eBanks. Mas o fato é, eles são muito espertos e deixaram de fazer só o negócio, que é o próprio eBanks, e constituíram um fundo de venture capital. Constituíram a Honey Island, que por acaso é a Ilha do Mel, né, para privilegiar aqui o estado, que é uma ilha que a gente tem aqui turística muito boa, e constituíram um fundo de venture capital para fazer investimento em capital semente em empresas nascentes, o que é digno, na minha opinião, é muito interessante. Rapidamente falar sobre alguns segmentos que a gente particularmente olha muito forte nas Axo, tecnologia e telecom, né, TMT, tecnologia, mídia, telecom, depende da sigla que cada um queira usar, mas a gente olha muito, e por quê? Porque tem negócio, né? Porque tem transação. A gente está falando do segmento que só no ano passado fez 340 transações, o ticket é um pouquinho mais baixo, como a gente já falou, e normalmente são empresas menores. Alimentos, né? Alimentos e bebidas também são bastante fortes, o ticket aqui é um pouquinho maior. Já na parte de saúde, o ticket se mantém por essa faixa aí, até 100 milhões, mas também tem muita transação. O Brasil é por força da própria natureza do mercado grande, demanda saúde, a gente tem um impacto forte por causa da perda de emprego, né? A maior parte, ou pelo menos uma boa parcela dos planos de saúde privados são os que são fornecidos pelas empresas, então isso afetou bastante. Mas, do outro lado, tem um monte de startup de saúde aí voando, crescendo. Tem uma daqui, inclusive, a High Labs, que, se eu não me engano, é investida da Positivo, acho que sim, acho que me lembro, investida da Positivo, vocês devem ter visto, ou se não ouviram, vale a pena conhecer. A High Lab fez um equipamento de rápida análise de análises clínicas, somente de sangue, então algumas coisas mais simples, não precisa nem no laboratório para fazer, são coisas muito interessantes que surgem aí no mercado. A área de transporte e logística também é uma área forte, as transações aqui são um pouco menores, mas tem muita oportunidade também. A gente também olha para a educação, só um pouquinho, só passar aqui o slide. Gente, estou passando um pouquinho rápido para dar tempo de chegar nos outros pontos, tá? Fique à vontade de interromper, como comentamos. Na parte de energia e renováveis, as transações tipicamente são maiores, porque a gente está falando, às vezes, de parques já estabelecidos, de grandes geradoras de energia, né? Então, os tickets são tipicamente um pouco mais altos. Na área de educação, invariavelmente, a gente tem um contingente enorme de gente para estudar, então sempre tem negócio. E a área financeira, né? Financeira e seguros também é uma área muito forte. A gente tem bons exemplos aqui de empresas que deram certo e estão crescendo muito. Bom, vou falar um pouquinho sobre, na nossa visão, quais são as principais motivações para comprar e vender um ativo de capital. Lembrando que isso aqui não é exaustivo, né? Cada um pode ter seu motivo. Mas vamos tentar colocar aqui os principais. Alguns dados interessantes, né? Uma parte razoável dos proprietários e donos de empresa não sabe ou não consegue converter o patrimônio em riqueza, ou seja, o cara tem um ativo bastante grande, mas está lá no PL, né? Está no patrimônio líquido, está no ativo do negócio, está no valor ilíquido, mas ele não tem dinheiro no banco. Como, da mesma forma, existe o contrário, né? Todos nós conhecemos empresas pobres de donos ricos, também isso acontece. Uma parte razoável, a maior parte, né, dos donos de empresa não sabe o valor do negócio que tem, isso é muito comum, ninguém também sai valorando, exceto se surge uma oportunidade. E uma parte, bom, eu já comentei, né, a grande maioria está com patrimônio vinculado ao negócio, ou seja, o dinheiro está no CNPJ, não está no CPF, não tornou líquido, e a ampla, infinita maioria não tem estratégia de sair ou de suceder. Isso é muito comum. Chega ao fim do ciclo de interesse profissional, o empresário fala, pá, o que eu faço agora? Aí tem que sair correndo para tentar vender, para tentar suceder. Muitos, não é incomum, gente. A gente trabalha muito no middle, né, no pequeno médio. Muitos fecham as portas, acabam simplesmente encerrando o negócio, e aí acaba perdendo a oportunidade de gerar valor e emprego, né, infelizmente. Bom, alguns dos motivos pelos quais se vende um ativo de capital. Para reestruturar o capital, muitas vezes precisa de injeção de dinheiro novo, para acessar novos conhecimentos, para mudar o foco dos negócios, para diluir risco, para crescer, muitas vezes é necessário abrir a sociedade. Às vezes tem discussão societária, né? Tem desentendimento ou desalinhamento de interesse entre os sócios, um quer ficar, outro quer sair. Como já comentamos aqui rapidamente, tem dificuldade muitas vezes com sucessão. Geração de liquidez é um caminho, né? Pô, cheguei no fim da vida, entre aspas, profissional. Pô, quero aposentar, mas para aposentar eu preciso realizar, então às vezes tem que vender o negócio. E na outra ponta, né, os motivos para comprar são os, teoricamente, imediatamente opostos, né? Para entrar em mercado novo,
para garantir proteção contra concorrente, para acessar tecnologia, acessar geografia, verticalizar, para adquirir carteira, para diversificar portfólio, e o que a gente tem visto muito, e são alguns dos motivos, né, a gente não tem 100% aqui. O que a gente tem visto muito, especialmente com as startups? Aquisição de gente. Isso já existia antes, né? Só que agora deram um nome bonito, para ficar dentro da moda, está cheio de nome bonito da nova economia, né? Eu, particularmente, sou refratário um pouco com alguns deles, especialmente essa história de novo normal, mas tudo bem, não vamos entrar nessa discussão. A aquisição de gente tem sido uma constante, né? Uma atividade relativamente comum para conseguir crescer. Muitas vezes o negócio está sendo vendido não é porque é bom, é porque tem as boas pessoas. Bom, vamos falar um pouquinho de mitos e verdades no nosso entendimento sobre M&A, né? Acho que o primeiro ponto, né? Se você vai fazer uma transação, ou pretende, ou está se envolvendo em uma transação, é fazer um bom estudo do que é esse negócio, né? Se você vai comprar ou vai vender, por que você está fazendo? Acho que antes de fazer qualquer negócio, acho que tem que responder essa pergunta, né? E claro, vou vender o meu peixe aqui, e você precisa ter um bom advisor para te ajudar a responder também. Qual é o raciocínio, ou qual é o racional desse negócio? Né? Tem uma lógica financeira, uma lógica estratégica, eu consigo realmente agregar valor, não é fazer por fazer, né? Não é simplesmente, só porque eu não faço, os outros estão fazendo, tem que fazer também. Não. Se o teu segmento está consolidando, alguma coisa você vai ter que fazer para se mexer. Mas tem que pensar o quê? Todo negócio tem que ter a sua lógica financeira, por óbvio, né? Os ganhos. Tem que se pensar, a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre a integração. Se eu vou comprar alguém, será que eu tenho que integrar? E se eu for integrar, até que ponto? Então, eu costumo dizer, antigamente, né, com menos tecnologia, entre aspas, divulgar uma transação, fazer uma transação de capital sempre foi muito glamouroso, né, de certa forma. Mas, do outro lado, todo mundo gosta de chegar ao ponto de divulgar, mas às vezes se esquece, ou não dá atenção devida, ou não trabalha o dia seguinte. E eu falo brincando, né, a gente está nesse negócio já há um tempo. Antigamente, a gente falava assim, bom, na segunda-feira de manhã, quem é que vai lá assinar o cheque? Hoje em dia não assina praticamente mais cheque, mas tem que ir lá liberar o token da transação do mesmo jeito. Então, a integração, ele não é só uma, como é que eu posso dizer? Ele não é só uma necessidade, ele é uma obrigação, porque muitas vezes a decisão de continuar ou não está baseada na integração. E claramente, a gente vai falar um pouquinho à frente, é na integração que você descobre a efetiva geração de valor. Não é no papel, não é no desenho, é no teste real, é na hora de fazer as coisas realmente se juntarem. Por isso que você tem que compreender, já pegando esse gancho, muito bem os fundamentos do modelo de negócio, do teu e dele. Seja quem está te comprando, se você estiver sendo vendido, ou quem você vai comprar se estiver adquirindo. E, claro, a confidencialidade é um ponto relevante, né? Esse tipicamente ainda é um tipo de negócio razoavelmente confidencial, né? Tem muita coisa já... As startups estão mudando muito isso, né? Quando você libera um deck, um pitch deck, um material de abordagem, tanto faz, de uma startup, normalmente já vai com o nome aberto e tudo mais, é muito mais comum, né? Mas o M&A da economia real, vamos chamar assim, das empresas médio-grandes, é muito comum que seja bastante confidencial. Que mais? Bom, eu tinha dito lá no começo que M&A não deixa de ser um componente de estratégia, especialmente para agregar valor. Isso aqui é um ponto interessante, né? Que pelo menos a gente pensa assim, que não se deve fazer aquisição para resolver um problema que você tem, né? Porque se você não tem, às vezes, se o problema está instaurado e você quer resolver adquirindo, então talvez adquira simplesmente para ter acesso, mas não para corrigir o problema que você possui, para garantir que aquela empresa, de repente, vai ser teu fornecedor. Até um dado curioso, né? A gente conversa muito com fundos de venture capital, com corporate venture capitals, que são os fundos de investimento das grandes empresas. E teve um caso recente de um fundo de venture que a gente conversou, de um fundo de um corporate venture, que é uma empresa, e eles disseram o seguinte, falaram, mas a gente não investe nenhum real em nenhum negócio em que a empresa não possa ser nosso fornecedor, em que eu não vá ser, como empresa, usuário daquela solução. Isso é uma maneira muito inteligente de avaliar o investimento. O que não quer dizer que seja adequado para todo negócio, né? Muitas vezes ele pede oportunidade econômica, mas aí ele não quer fazer investimento financeiro, ele está olhando exclusivamente do ponto de vista estratégico. Tem que ser cuidadoso com relação a usar consultores, saber quando e como usá-los, né? Estou falando claramente da minha atividade. A gente já tinha comentado, vou só reforçar, o que estamos comprando, se você está na conta compradora, por quê? Como é que a gente vai agregar valor, quais são os riscos,
Por isso que isso não pode surgir surpresa, a gente costuma dizer, na hora de integrar. É que nem demitir gente. Se a pessoa que está sendo demitida está sendo surpreendida, você não fez o seu trabalho de gestão. Você não deu o feedback adequado ao longo do tempo. Aquisição e fusão é o mesmo princípio. Na hora da integração, você descobriu um problema que não foi mapeado na diligência ou não foi identificado na avaliação do negócio, você não fez seu trabalho direito. É um risco. O planejamento da pré-integração é extremamente importante. Como falei, muitas vezes só existe valor porque vai se prever integrar, e há negócios em que a perspectiva da transação é porque as coisas se juntam e não simplesmente ser um investidor econômico, financeiro. Então tem que planejar isso muito bem feito. A chave desse processo, gente, estou sendo chato aqui, mas é planejamento. Não tem como ser diferente. Alguns outros pontos aqui, né? Na hora de fazer as contas, gente, tem que fazer a conta certa, né? Fazer a análise correta do quanto de ganho realmente vai ter, a melhor estimativa de sinergia possível. Não... Papel aceita tudo, mas dinheiro não aceita desaforo. Todo mundo sabe disso. Tem que se atentar à regulação, né? Por óbvio. Tem negócios, gente, que muitas vezes o benefício fiscal é mais importante, nesse país, infelizmente, né? Nunca antes na história desse país, não quero repetir o nosso famigerado ex-presidente, mas é que a nossa complexidade tributária nunca foi tão grande. E há infinitas, é exagero, mas há inúmeras ocasiões de transações de capital porque tinha benefício fiscal. Seja porque ia se abater parte do ágio da aquisição para economizar imposto de renda, ou porque aquela empresa adquirida, o target adquirido, era beneficiário de um benefício é um pleonasmo, mas dispunha de um benefício fiscal que não existe mais no mercado. A gente sabe, inclusive, de algumas empresas que têm atuação com massa de gente, né, de serviços de gente bastante grande, que tem benefício de encargo social que não é mais liberado, mas o cara tem lá uma jurisprudência que ele obteve há 20 anos e hoje vale ouro, vale fortuna. Alguns outros pontos. Bom, os preços que vão ser, ou o valor, né, do negócio é suportado pelo fluxo de caixa, no caso, olhando para quem está comprando, né, ou seja, eu vou ter benefício financeiro, efetivamente, não é só da integração, né, ou seja, se eu for só, entre aspas, investidor financeiro, aquilo vale como um negócio, né? Como é que eu vou financiar? Não adianta, na hora de assinar o cheque, né, literalmente, não é assinar o cheque, mas na hora de fazer o pagamento, descobrir, putz, mas minha estrutura de capital não estava preparada. Aí não dá para dar para trás. Muitas vezes você já está num estágio do negócio em que você tem um ônus de saída, dependendo da situação, pior do que o da continuidade. Às vezes você tem, dependendo da amarração, você pode ter multas ou compensações, sejam pecuniárias ou não, que podem machucar muito o negócio. Então tem que tomar muito cuidado até onde ir. O que mais? Vamos seguir aqui, só pegar aqui o outro slide. Na negociação em si, bom, primeiro ponto, né, gente? Lógico que eu estou falando aqui da minha atividade, mas não tentem fazer sempre sozinho. Por que eu digo isso? Não é porque contratem as Axos, não. Procurem um advisor. Gasta dinheiro? Gasta. Claro que gasta. Só que o advisor se paga. O advisor que faz o trabalho bem feito agrega valor ao negócio que sobra. Ele praticamente faz a remuneração dele e ainda sobra dinheiro no teu bolso. Por quê? Porque está acostumado a fazer isso. O empresário não está acostumado a comprar e vender seu negócio. Isso é incomum. Está acostumado a vender o seu produto, o seu serviço, a prestar um bom serviço para a sociedade, mas negociar o próprio ativo é muito incomum. E tem que procurar gente especialista, gente. Tem que procurar, eu falo brincando, né? A transação de capital normalmente envolve três estruturas de assessoria, né? O advisor financeiro, que somos nós, o legal, o jurídico, que é o advogado, e o contábil / auditor, que é a contabilidade. Quem tenta fazer as três coisas como advisor acaba virando igual o pato. Nada anda e voa, mas não faz nenhuma das três coisas bem feitas. A gente não faz isso. A gente só faz a assessoria financeira. Por quê? Porque a gente se especializa nisso aqui, ó. Entender por que esse negócio vale mais ou vale menos para outra parte. O cara está vindo de fora, vai chegar aqui e vai levar 5 anos para estabelecer um negócio igual ao teu. Pô, não tem um prêmio de valor aí? Em que medida ou em que escala isso faz sentido do lado de lá, né? Isso envolve a avaliação do ativo. Falei um pouquinho ali atrás, né? Compromissos sem custo podem fazer diferença. É o oposto do que eu disse ali atrás. Até onde eu consigo avançar sem me comprometer? Do outro lado, se eu estou vendendo, até que ponto eu já me comprometi que se eu não fizer um negócio, o cara já, né, a outra parte já descobriu uma gama relevante do meu segredo, entre aspas, né? E esse outro ponto também é muito interessante na negociação, né? Saber quando dizer não, saber quando a melhor estratégia é realmente parar.
A gente já viveu casos assim. Teve casos até não vou dizer nome para não ficar chato, mas de investidores chineses, por exemplo, de chinês danado para negociar, eles são bons, por óbvio. A gente chegou num ponto em que o avanço no conhecimento do negócio não era compatível com o estágio da proposta em que eles tinham. Eles já estavam na segunda proposta, mas não tinha vinculação, ou seja, não tinha obrigação de fazer, não tinha multa para querer sair. Aí a gente virou para o chinês e falou, cara, para por aqui, ou você se compromete daqui adiante, ou a gente não abre mais nada. E aí ele decidiu parar. Faz parte do jogo. Como eu disse ali antes também, é na integração que se cria valor, o resto é papel, é especulação. Motivar a equipe que fica é essencial e, de novo, as startups estão nos ensinando. O movimento de capital, isso aqui não é novo, né? De abrir partnership, de abrir espaço de cotas de ação, seja o que for, não é algo novo, isso existe no mundo e mesmo no Brasil há muito tempo. A própria Bematec fez isso lá atrás, quando começou a planejar a sua abertura de capital, mas essa frase aqui para a gente tem muito peso, né? Um pedaço de ação, um pedaço do negócio, muitas vezes fala mais do que palavra. Então, envolver as pessoas a história do porco e da galinha no café da manhã, né? O porco dá o bacon e a galinha dá o ovo. Quem é que está mais comprometido? Então, a galinha está envolvida, supostamente, e o porco comprometido. É mais ou menos isso. E, principalmente, se vai integrar, planejar uma integração rápida, principalmente de processo e de gente. Ficar naquele lenga-lenga, ficar repensando, não, vamos ver como é que fica, você vai perder gente, vai perder valor, e talvez vai até talvez inviabilizar o motivo pelo qual aquele negócio foi feito. Ok? De novo, gente, algum ponto, fiquem à vontade de perguntar, tá? Estou falando aqui porque o tempo é relativamente curto, estou acelerando um pouco. Alguns outros mitos. Tudo está à venda. Então, preço é o único motivo? Não, não é. Definitivamente não é. Preço é uma variável, uma das mais relevantes, por óbvio, né? Mas não é a única. Muitas vezes você tem o desejo de um empreendedor de fazer parte de um outro conglomerado, independentemente, claro, ninguém vai vender de graça, mas independentemente de vender por 10 ou por 20. Né? É tudo muito, muito pessoal. Como eu já comentei, o M&A é para grande empresa só? Não, não é mais. Já foi. Hoje em dia já não é mais a realidade. O que é que muda? Né? Eu sempre digo isso nas conversas que a gente tem com o mercado. M&A é para todo mundo? Mas o formato não é o mesmo para todo mundo. Um investidor, vamos dizer lá, um empresário que compra uma padaria, fez um M&A? Fez. Mas ele, às vezes, não fez uma diligência, não contou com um assessor contábil, não teve condição, às vezes, até de ter um assessor financeiro. O que muda é, quanto maior e talvez mais complexa, acaba se justificando ter um advisor, né? Por isso que também a gente não atende a empresa muito pequenininha. Não é porque a gente não gosta, é porque não justifica também, né? Muitas vezes não tem cabimento. O valor que você vai agregar neste caso acaba sendo muito pesado. O valor que você vai agregar é bom, mas acaba sendo muito pesado dentro da conta que ele vai receber. Né? Então, eu diria que, e esse é o nosso, que a gente chama de sweet spot, né? Ou seja, o perfil de porte que a gente normalmente atua é ali de pelo menos 20, 30 milhões de receita ano. Normalmente, esse é o ticket mínimo aí que a gente atua, exceto algumas startups selecionadas, por óbvio, né, que não estejam escaladas, mas tem muito potencial, até ali 150, 180, por volta de 200 milhões. Esse é mais ou menos o tamanho do negócio, e tipicamente, se você não fizer bem assessorado, a chance de dar errado é bastante grande. Outro mito, financiamento é impeditivo para fazer negócio. Não é mais também, né? Não quer dizer que está dinheiro fácil aí, banco emprestando, mas tem muito mais linha hoje, os custos desse capital são cada vez menores. Outro ponto, que as decisões difíceis ficam para depois. Beleza, fica. Deixa para depois, você vai ver o que vai acontecer. O risco de quebrar, de ter um problema, de fazer a integração errada é enorme, né? E como eu já disse, e vou reforçar aqui, né? Preocupação com integrar é só depois que fechar. Negativo. Muitas vezes o planejamento da integração pode inviabilizar teu negócio. Você percebe que às vezes, na hora de pensar como é que as coisas podem funcionar bem juntas, elas não funcionam. E aí você vai pagar o pato, ou correr o risco de chegar na integração e descobrir errado? Não, para antes. O que são verdades, por outro lado, né? É extremamente necessário, importante e mandatório manter uma boa comunicação, sempre com os dois lados. Independente se você está assessorando um lado, você tem que ajudar a conversar e fazer um intermédio com o outro, né? Preparar as negociações e a implantação, o deployment. Quem adquire e o faz bem feito, normalmente faz auditoria pós-aquisição, seja no teu próprio ativo, seja para tentar descobrir o máximo possível dos concorrentes. E algumas máximas aqui, que, de novo, né, não querendo ensinar padre a rezar missa, mas aprender com o erro é muito relevante, é muito importante. Isso aqui é muito interessante, gente, não querer impor modelo de negócio. Será que
só porque eu sou maior, porque eu tive, entre aspas, mais sucesso, eu vou impor a minha forma de fazer, aí muitas vezes é que está o erro, né? As pequenas estão ensinando a gente pra caramba, e não são só as startups. Bom, vou falar um pouquinho sobre as Axos, acho que sobrou um tempinho para isso. Rafa, estamos em tempo ainda, né? Tá tranquilo, tem uns minutinhos a mais aí, já tem algumas perguntas aqui para você. O que fazemos? Seguimos com as perguntas e deixa o meu institucional para o final, ou faço o institucional e fazemos as perguntas no final? Não, pode fazer o institucional ali e a gente parte para as perguntas. Fechado. Então vamos lá, rapidamente, alguns pontos aqui que nós, como advisor, defendemos e a gente entende que agregam valor para quem nos contrata. Primeiro é o fato de ter experiência, né? O fato de trabalhar com isso, de viver. Não é só como um empreendedor executivo, gente. Ao longo dos outros 10, 15 anos antes da gente empreender, todos os sócios, atuamos do ponto de vista executivo com empresas desse perfil middle market, né, desse tamanho que eu falei há pouquinho. Então, a gente conhece a realidade dessas empresas por dentro. E a gente não começou fazendo M&A pelo banco, pela fonte do capital. A gente começou fazendo dentro das empresas, né? Mesmo antes da Bematec, o Rafa comentou, eu também trabalhei na Bematec. Enfim, já estou ficando velho, eu acho, hein, Rafa? Faz 13, 14 anos. Enfim, antes disso, eu tive eu diria feliz, não foi infeliz não, a feliz oportunidade de ser adquirido 2 ou 3 vezes. E eu vi esse processo acontecendo por dentro. A parte boa e a parte ruim. Eu sou ainda do tempo, enfim, estou ficando meio velho já, mas eu sou do tempo em que o data room, que a gente chama hoje, né, que é a auditoria de dados, vamos chamar assim, o acesso à diligência das informações da empresa, era feito em salas de data room. O comprador tinha horário, senha para entrar no sistema lá da sala e tinha lá um quilômetro de papel para a pessoa lá, para a equipe analisar e tinha X horas para poder fazer o acesso da informação. E sair de lá ou não com uma proposta definitiva. Então mudou muito, né, por óbvio. Então quem passou por essa realidade, também eu diria que está um pouco mais acostumado para viver a nova. A gente está num momento de pandemia que tem muito pouco contato físico, embora obviamente tenha aumentado recentemente, mas a gente não deixou de fazer negócio por isso. E a gente não está, pós-pandemia, com nenhuma transação em via de fechamento, mas a gente está entrando em diligência. E a diligência é tecnológica, não é digital. Você não tem mais sala de data room. Nós fechamos, outro dado interessante, nós fechamos um contrato, fechamos, graças a Deus, 5 ou 6 já depois do início da pandemia, mas um deles foi completamente virtual. Dos 4 sócios da empresa, eu conheço só um, não conheço os outros 3. E esse um que eu conheço há 10, 12 anos, mas nunca mais a gente tinha conversado. E os outros 3, a gente já assinou o contrato, fizemos a primeira parte da entrega até agora e a gente não se conheceu pessoalmente. Eu só estou comentando esse ponto, que de alguma maneira toca a área da experiência também, porque desculpa para tudo tem, gente. Óbvio que se não quiser fazer, alguma desculpa pode ser encontrada, mas nada do que aconteceu até aqui, na nossa visão, é motivo para não avançar. Outro ponto é a capacidade, né? A gente já falei sobre isso. Nós conseguimos formar com essa fusão a maior boutique do sul do país, aí mais de 5 bi de transação, é a única boutique que aparece no ranking da Ambima, que é a Associação do Mercado de Capitais. No nosso caso, a gente atende de maneira sênior e personalizada, sempre tem um sócio líder, sempre, invariavelmente, e sempre tem outro sócio como backup. Sempre ouvindo, participando de todas as interações para qualquer emergência, qualquer necessidade, poder atuar. E outra, né, ter um sócio que tem passado por essas atuações, certamente faz bastante diferença. Claro que a gente usa bastante equipe, a gente expõe a nossa equipe, eles têm que, muitas vezes, apresentar a coisa para o cliente, para o investidor, mas a gente sempre está junto. Isso faz bastante diferença. A ausência de conflito, nós somos uma boutique exclusivamente de M&A. Perdão. A gente não tem braço de capital. Então, é até por essa razão que a gente não opera só no FII de sucesso. Tem muita gente que fica na expectativa, mas você vai ganhar só quando vender? Não dá. Tem que pagar a estrutura de equipe, faz parte do jogo. Mas eu também não tenho conflito. Não vou para a transação buscando recuperar o custo que eu tive, ou que a nossa equipe teve para montar o processo. E a rede de relacionamento. Esse talvez seja um dos maiores ativos que eu acho que qualquer bom advisor tem, né? Não só a gente. São anos desenvolvendo relação com um monte de empresas, um monte de investidor. Hoje, inclusive, esse foi um dos motivos pelos quais, para nós, na antiga Enterprise, a fusão se justificou bastante, porque a própria Zaxo, com o nome, por isso que ela foi, esse é um dos motivos pelos quais na fusão a marca da Zaxo ficou, não só por isso, porque também era a marca mais forte, mas porque a Zaxo tem um contrato de representação da Pandea Global M&A,
que é uma rede de firmas de auditoria, de assessoria em M&A independentes, como a gente, que está presente em 21 países, Brasil incluso. Então, hoje, se antes a gente já conseguia, de alguma forma, acessar o mercado lá fora, hoje está muito mais fácil, né? Hoje a gente vira para o nosso parceiro lá da Bélgica e fala, cara, preciso acessar a sede da Bembed aí para ofertar uma cervejaria daqui. Só estou elucubrando. Hoje é muito mais fácil. Aqui é só o ranking do ano passado, é o último disponível, desse ano ainda não saiu. Enfim, a gente está aí no topo, entre as boutiques, a terceira melhor colocação e batendo com gente muito grande, muito maior do que a gente até. Essa é a Pandea Global M&A, que eu comentei há pouco, ó. São 21 países, e o que é interessante, o perfil dessas boutiques e das transações que elas fazem é muito próximo. Ou seja, se a gente olhar não só o acumulado de tudo que já foi feito por essas empresas, tá? Mais de 1.000 transações, quase 20 bi de euro, mas também só do ano passado, o ticket é bem parecido com o nosso. Ou seja, a gente está falando de 15 a 20 milhões de euros de transação média. Claro que por conta do câmbio isso é muito dinheiro para o Brasil, né? Mas 15 a 20 milhões de euros lá fora, ou 15 a 20 milhões de dólares, é uma transação middle market. E middle minus, né? Middle menor, que é o que a gente está acostumado a fazer, que é o nosso perfil aqui. Bom, alguns motivos de por que usar um advisory, porque nós, né? Acho que não vou gastar muito tempo em todos eles aqui, mas ter know-how para acessar valor, para maximizar a operação, acesso a investidores, experiência, ausência de conflito. Isso aqui faz muita diferença, gente, entre fazer sozinho e fazer com advisor. Você pode tocar o negócio, você não vai ficar envolvido na transação até que isso se justifique, né? A capacidade para assessorar antes e pós, isso tipicamente a gente coloca muito claro, nem banco, nem empresa sozinha normalmente tem como fazer. E aqui um pouquinho do escopo, vou pular isso aqui para ser mais objetivo. O que a gente pode fazer numa transação de M&A, né? A gente pode desde executar o M&A em si, que é basicamente executar as etapas de comprar ou de vender, depois mais à frente elas estão abertas, eu vou parar para dar o tempo das perguntas, mas também se precisar ajudar um pouco a arrumar a casa, não no sentido da gestão, a gente não está fazendo mais alocação executiva, mas no sentido de compor um comitê de mudança, um comitê de gestão, um planejamento de melhoria, de ajudar a trazer gente, até se for o caso, de fora, para executar a parte do trabalho, a gente também conhece muita gente, e depois, eventualmente, de preparado, assumir a execução do negócio. E, como já comentei lá atrás, o pós, né? Ou seja, depois que eu fiz a transação, como é que é o meu dia a dia com o novo sócio, ou se eu tiver adquirido, como é que eu integro ou não integro, se fizer sentido, esse ativo dentro do meu negócio. É natural que quem assessorou a empresa desde o começo conheça ela muito bem e claramente para saber como fazer ou não a integração. Por óbvio, quando a gente está envolvido desde o começo, é muito mais fácil a gente ajudar ou entender se a ajuda faz sentido ou não integrar na próxima etapa. Bom, daqui adiante tem as fases, eu vou pular um pouquinho, porque realmente é até um pouquinho comprido, mas basicamente são essas três grandes áreas aqui, prospectar e analisar, fazer a avaliação do negócio, e aí partir para o fechamento, que envolve diligência, negociação final. Onde é que a gente para, gente? A gente para quando o contrato está assinado. Tá? Isso aqui é para uma etapa, para um macro processo de venda, para um macro processo de compra, e aqui, rapidamente, a equipe que faz parte do nosso negócio. O Léo e eu somos as pessoas, somos os sócios que estamos envolvidos 100% na execução, os demais estão no conselho ou no back-office, o Alexandre e a Tati, e os meus outros sócios originários da Enterprise, o Zé e o Henry, além do Josias, que também veio das Acos. São pessoas de experiência, alguns, vocês vão lembrar, quem tem relação com o Bematec, Zé, Henry, eu, Alexandre, fomos Bematec lá 14, 15 anos atrás, mas todos, sem exceção aqui, têm muita experiência executiva, muita bagagem, muito tempo tomando porrada nas costas, aprendendo como fazer, a tocar a empresa e olhando as empresas por dentro. Por isso que nós nos consideramos um player bastante preparado para assessorar o middle market, porque a gente conhece realmente essas empresas por dentro. Temos 2 diretores associados, o Walter aqui em Curitiba, o Zé Carlos lá em São Paulo, e a nossa equipe de entrega aqui, Tavarini, Ronaldo e Vitor. Lógico, vou fazer propaganda, né? É a melhor equipe de entrega que eu conheço. Espero que ninguém venha bater na porta para pegá-los, por favor, só estou fazendo propaganda. E um pouquinho das transações que a gente já fez, tem muita coisa. A própria Bematec, no caso, vários segmentos, casos mais recentes, saúde, energia, engenharia, comunicações e por aí vai. É isso, gente. Obrigado pelo tempo. Sobrou alguns minutinhos, eu acho.
Espero que tenha Não, sido perfeito, produtivo e tenha Jeff. contribuído. Foi perfeito. Obrigado por compartilhar todo esse conhecimento. Eu Imagina. tenho duas perguntas aqui. A primeira é uma pergunta minha. Você falou ali sobre o fluxo, né, do processo do um M&A, e eu acho que passa muito pela cabeça das pessoas como é que a gente vê as fusões e aquisições acontecendo, e muitas vezes a gente se pergunta assim, como é que eu faço o valuation da minha empresa? Não sei se você consegue responder Claro. de forma breve isso, porque é algo que tem vários fatores, né? Mas como é que você faz o valuation de uma empresa para você dizer, ok, minha empresa vale tanto, eu vou procurar uma assessoria, procurar alguém que faça esse processo de venda dela. Tá. Bom, o primeiro aspecto, Rafael, é difícil responder de sopetão isso, sem abrir a metodologia, mas resumidamente, você só tem valor quando alguém paga por ele. Né? Não adianta eu achar que vale 10 se o mercado vier me pagar 2. Então, ou eu não soube mostrar que vale 10, ou realmente ela não vale. Então, se você quiser fazer isso rápido e ter pelo menos uma referência, a maneira mais simples é olhar para o teu próprio resultado, quanto de caixa você gera, normalmente medido por um indicador financeiro, como o EBITDA, como a margem operacional, olhar para as transações do seu segmento e ver quantas vezes, daquelas que forem divulgadas, por óbvio, né? Quantas vezes a geração de caixa foram pagos naqueles negócios. A Lynx acabou de comprar o ativo tal por 6 vezes a geração de caixa. Ela vai me pagar 6 vezes? Não sei, mas é uma referência. Eu faturei 10 milhões e gerei 1 milhão de caixa. Bom, entre aspas, vale os 6 milhões. Só que isso é muito simplista. Por que isso é muito simplista? Porque é uma maneira rápida e simples de entender a média de mercado. Segundo, a outra forma de valorar, isso também pode ser por múltiplo de receita, mas é mais difícil. Normalmente se usa múltiplo de geração de caixa. A outra maneira é olhar para o balanço. Quanto eu valho contabilmente? Mas também não captura a realidade. Muitas vezes você tem um negócio asset free, ou asset light, como a gente chama, não tem muito ativo. E aí vai valer lá os 150 mil reais do capital social? Não tem sentido. O que você precisa fazer? Precisa fazer o fluxo de caixa, gente. Não tem como ser diferente. Para conseguir modelar, mesmo startup, cara, eu encho o saco lá na incubadora e também de todas as startups que a gente assessora, você vai ter que fazer um fluxo de caixa em algum momento. Vou fazer uma série A só com base no cheiro. Não vai, cara. Você vai ter que fazer um planejamento, vai ter que montar pelo menos uma perspectiva da sua geração de caixa. Então, você tem que fazer um valuation baseado na sua projeção. Você vende um negócio pela expectativa do que ele vai gerar, não pelo que ele já fez. Bom, dá para fazer um valuation sozinho? Dá. Você acha modelo na internet e vai lá e modela. Mas é incomum, né? Melhor é óbvio buscar alguém para ajudar a assessorar. A gente valora. Por óbvio, Rafael, é importante dizer, a gente não vende valuation. Não é o nosso principal negócio. Se for algo que faça sentido valorar como uma etapa para em seguida nos engajarmos numa operação de capital, aí tudo bem. Mas simplesmente simplesmente valorar não é o nosso caminho. Mas é possível fazer, dependendo do negócio, às vezes uma oferta em que a gente valora e fica com a opção de assessorar a empresa no prazo de 1 ano. A gente faz, a gente também tem flexibilidade. Mas as formas mais rápidas são essas, olhar para o balanço e fazer múltiplo. Mas não vai capturar a realidade e muito menos a perspectiva se você não fizer esse planejamento de fluxo de caixa, que é quando você faz a valuation. Não sei se respondi ou deixei mais dúvida. Não, você respondeu minha dúvida, sim. O Giovanni está fazendo uma pergunta, está dizendo ótima palestra, Jefferson. Na sua opinião, o cenário de baixa taxa de juros no Brasil, em relação a países também emergentes como México e Índia, pode afetar o mercado de aquisições de empresas brasileiras por estrangeiros nos próximos anos? Eu acho que não, porque você olha, minha opinião, não, e vou dizer por quê. Porque quando você conversa com o investidor financeiro, mais do que a taxa básica de juros e a variação do câmbio, ele olha para o fundamento. Se o país tem fundamento e o negócio que ele está olhando tem fundamento, não importa se o México está melhor ou pior, importa se no México tem um ativo melhor ou pior do que aquele. E aí, claro, a gente vai competir como qualquer outro país no mundo que tem ativos melhores ou piores. De modo geral, eu diria, a gente tem muito ativo bom, a gente sempre teve, o país é continental, por óbvio, tem muita oportunidade, e não só isso, a gente conseguiu, como país, começar a construir uma cena empreendedora muito profunda. Tem oportunidade empreendedora aos montes, e isso atrai o interesse de quem vem de fora. Então, como país, acho que não, e diria que a gente ficaria para trás se a gente não estivesse avançando nesse cenário de empreendedorismo e inovação. Como a gente está,
Sinceramente, eu acho, não conheço profundamente a Índia, um pouco menos o México, mas acho que a gente está na frente, nesse aspecto, pelo menos. Não, perfeito, Jefferson. A gente chegou ao final do nosso painel. Queria agradecer, primeiramente, a sua disponibilidade, todo o conteúdo que você compartilhou aqui com a gente. Queria, antes de você dar a sua palavra final, eu mandei, no bate-papo, pessoal, eu mandei o convite aqui para o nosso próximo painel, começando agora às 16h30, com o Felipe Costa, da Atma Criativa, onde ele vai falar sobre branding e identidade visual corporativa. Então, vocês que estão nas suas empresas, revendas, software houses, clientes finais também, não deixe de conferir esse painel. Encerramos daí às 17h45 com o último painel de hoje, o Daniel Simões falando sobre a integração do ACBR com hardwares Bematec e Eugin. Jefferson, muito obrigado. Se puder falar suas palavras finais aí, claro. Fica bom. Bom, de novo, só agradecer, parabéns por esse trabalho, Rafael, você, toda a tua equipe, a gestão da Bematec de Eugin estão de parabéns. Fico muito orgulhoso de ver a evolução que o próprio negócio teve, de estar se reinventando de certa forma também, né? Não gosto muito dessa palavra, mas vocês estão se desconstruindo para conseguir achar outras formas de se manter relevantes e transmitir conhecimento. Do meu lado, de novo, só agradecer. Queria comentar que esse material vai ser redisponibilizado, porque eu fiz pequenas alterações, né, Rafael? No e-mail de vocês, se vocês puderem compartilhar, não sei de que forma é possível, que fiquem, quem tiver interesse de aprofundar a conversa, fiquem à vontade de me procurar, no LinkedIn, Jefferson Nezelo, no Instagram, no nosso site, zaxo.com.br, no meu telefone, lá no site tem os nossos contatos. Vai ser um prazer conversar com quem tiver interesse depois disso. Muito obrigado mais uma vez e, novamente, parabéns pelo evento. Se me permite, Rafa, queria só tirar uma foto aqui, à distância, né, infelizmente, mas tirar uma foto do evento, me permite? Legal. Obrigado. Perfeito. Foi um prazer muito grande. Obrigado a todos que nos assistiram aí e aguardo vocês no próximo painel. Perfeito, gente. Aproveitem bastante o conhecimento, porque esse caso é de graça e é muito bem feito. Amanhã não dá para perder a palestra do Alan, né? Do Alan, com certeza. Até mais. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.